Oi, Atlântiders! Se tu tá vendo esse vídeo, certamente tu pode ser parte da geração que cantou a plenos pulmões "E sou rebelde quando não sigo os demás, e sou rebelde". Então pode ir tirando a tua gravatinha do armário, a tua identidade falsa da carteira e bora descobrir o que tá por trás do hype de uma das novelinhas mais aclamadas dos anos 2000. Antes de começar a nossa explicação aqui, eu preciso lembrar que tem a novelinha Rebelde e o grupo RBD, mas que no fim é tudo farinha do mesmo saco, mas a gente vai explicar tudo direitinho. E hoje eu vou explicar pra vocês tudo direitinho. Tudo começou lá em 2004, quando a Televisa decidiu produzir o remake da novela argentina Rebelde Away, que foi criada pela Cris Morena, a mesma diva que brilhantemente escreveu Chiquititas, Floribela. Eu amo Floribela. Tu te lembra da Floribela? Eu sei todas as músicas e coreografias da Floribela. Ambas as novelas ganharam as suas versões brasileiras aqui no Brasil, por isso são brasileiras. E eu fui um pouco tosco nessa minha fala agora. O criador do RBD foi o produtor responsável pela produção mexicana, o Pedro Damián. Antes disso, ele já tinha produzido uma outra novela juvenil chamada Classe 406, que também foi exibida pela Televisa ali entre 2002 e 2003. Era uma novela bem mais realista do que Rebelde, que focava muito mais na vida social ali dos alunos do que naquela coisa de ter banda e cantar e olha, se apaixona e... Aliás, vários nomes que depois viraram um fenômeno em Rebelde começaram a ganhar uma certa visibilidade em Classe 406, como a Dulce Maria, a Ana Ri e o Alfonso Herrera. Sabe que eu sempre choro, né? E a Ana Ri. O Pedro Damián percebeu o potencial ali dos três e escalou os atores para Rebelde na sequência. Mas agora vamos de fato falar sobre a novelucha Rebelde. A novela foi exibida em mais de 65 países e foi sucesso absoluto, com recordes e recordes de audiência em todos eles, incluindo aqui no Brasil. Ai, Luiz, mas quem é essa galera que tu tá falando aí que eu não tô sabendo, não tô ligado? Me explica, me conta. Mia, Roberta, Lupita, Diego, Miguel e Giovanni eram os 6 protagonistas dessa história que girava em torno de um colégio de elite fictício, o Elite Way School, onde todos esses jovens, sejam eles ricos e os bolsistas, conviviam ali com vários conflitos de classe, romances, amizades e muita música. Aquela vida no colégio que a gente nunca viveu, infelizmente, somos todos traumatizados. Enquanto a gente estava estudando a Bhaskara, a oração subordinada substantiva, eles estavam cantando e performando aqui, ó, no pátio da escola. E se beijando também. Na minha escola não podia beijar. Agora os rebelders vão me matar, mas era tipo a Malhação. E nesse elenco ainda tinha a Lupita, que era interpretada pela Maite Perrone, que inicialmente era pra ser só uma participação especial sem muito destaque. Mas o carinho dos fãs fez com que o roteiro mudasse, garantindo aí a permanência dela no elenco de protagonistas. Isso. Uma menina apaixonada por suas carícias hoje. Tá bom. O colégio, ele virou ícone da cultura pop entre os adolescentes nos anos 2000. E os uniformes da novela viraram moda entre os jovens, com destaque para as gravatinhas vermelhas. Aqui, ó, como vocês podem ver, eu tô bem rebelde aqui, ó. E sou rebelde quando não sigo los demás. E sou rebelde quando... Simplesmente tudo o que acontecia e estava em Rebelde virava moda. Além dos uniformes, tinham a estrela que a Mia usava na testa, as tatuagens fakes, as cores de cabelo do Giovanni e as mechas coloridas da Roberta também eram um puta sucesso. O sucesso é tanto que existe até o Dia Mundial do RBD. Você sabia disso? Sabia disso, produção? Existe o Dia Mundial do RBD. Galera bem doidinha fã da RBD. 4 de outubro, esse é o Dia Mundial do RBD, que foi o dia em que a novela estreou lá em 2004. Ficando no ar até junho de 2006, a novela teve 440 capítulos e 3 temporadas. Já não bastasse o sucesso dos personagens em si, eles decidiram criar a banda RBD, que inicialmente fazia parte ali da trama da novela. Mas o sucesso era tão grande que a banda se tornou real oficial e já no lançamento do primeiro álbum foi sucesso absolutely. Foram 4 anos de banda e 30 milhões de cópias vendidas, se tornando o maior grupo de pop da América Latina de toda a história. Sim, se tu tá assistindo aí pensando, ai, que idiota, que bobinho, gente,
Rebelde. Foi história, tá? Foi histórico. História. E digo mais, foi histórico. O RBD lançou 9 discos ao total, sendo 3 em português e 1 em inglês. E esse sucesso todo furou a bolha mesmo, com turnês internacionais nos Estados Unidos, América Latina, Europa e até no Japão. Em 2006, eles realizaram a maior turnê, onde aqui no Brasil rolaram 13 shows lotados nas principais capitais do país. Os Gatinhos simplesmente lotaram o estádio do Maracanã com mais de 50 mil pessoas, algo que era bem raro para os artistas estrangeiros da época. E o nosso país se tornou o segundo maior público da banda no mundo, perdendo apenas para o México. Tanto que muitas das turnês realizadas aqui no Brasil eram exclusivas, com repertório e até estruturas totalmente adaptadas para o nosso país. Mas infelizmente não é só de boas memórias que vive a passagem do RBD aqui pelo Brasil. Viu que eu pesei aqui o clima? Que eu trouxe uma coisa, um sentimento. Em São Paulo, a banda faria uma sessão de fotos e um pocket show em um estacionamento de supermercado. Era tanta gente que algumas pessoas começaram a passar mal devido ao calor e parte da estrutura não suportou a quantidade de público, resultando em um caos total. 10 mil fãs do grupo mexicano RBD lotaram o estacionamento de um supermercado para participar de uma sessão de autógrafos. A grade que separava os artistas da plateia caiu e a confusão começou. 3 pessoas morreram pisoteadas e outras 34 ficaram feridas. Depois dessa tragédia, o RBD cancelou todas as datas seguintes. Estamos muito tristes. Estamos muito impressionados com isto. O carinho da RBD pelos fãs brasileiros era tão grande que até um clipe foi gravado aqui no Brasil. Ser ou Parecer! E é considerado um dos clipes mais icônicos do grupo, principalmente por ter sido feito aí durante o auge da RBD Mania aqui no Brasil. E por aqui, esse sucesso todo tem um culpado, Silvio Santos. Mas antes de eu continuar, podia deixar aquele likezinho pra nós, né? Só isso que a gente tá pedindo aqui. Um likezinho, uma compartilhada com os amigos, marcar o amigo. Nem tem como marcar no YouTube, mas quando vê, tu acha aí uma função nova. Se tu tava aí habitando em outro planeta nessa época, aqui no Brasil a novela foi exibida pelo SBT e a emissora teve um papel fundamental nessa popularização do Rebelde aqui no país. Segunda, dia 16, 6 da tarde. Menina, é a vovozinha, ouviu bem? Tudo que vem em mim é ruim, papai. E tem coisa boa? Você acha que todo jovem tem motivos para ser rebelde? Exibida na faixa das 18 horas, muitas crianças e adolescentes saíam correndo da escola para não perder a novela. E, obviamente, Silvio Santos aqui, ó, esperto. Silvio Santos era esperto. O SBT aproveitou o sucesso da novela e promoveu a vinda do grupo ao Brasil, não só para entrevistas, mas também para apresentações. Eles foram no Domingo Legal. Domingo Legal. Foram na Hebe, foram no Ratinho e até no Teleton, sem contar os vários produtos licenciados. Sim, o SBT apoiou a venda de mochilas, roupas, cadernos, DVDs, revistas e brinquedos com a marca Rebelde. Tio Silvio, ó, encheu o bolso ali por causa do Rebelde. A emissora até chegou a reprisar a novela em 2013, mas com o fim do contrato com a Televisa e a chegada das novelas mexicanas no Globoplay, o SBT perdeu os direitos de exibição. Até hoje, muita gente associa o Rebelde ao SBT, até porque foi lá que o Brasil conheceu todos esses personagens. Anos se passaram e a pergunta que não quer calar é: por onde anda essa galerinha do Rebelde, hein? É uma pergunta que não quer calar. As pessoas andam nas ruas se perguntando por onde anda o Rebelde. Eu fiquei até um pouco preocupada aqui. A Ana Ri seguiu a carreira solo na música e colecionou milhões de álbuns vendidos na América Latina. Ela é casada com o político Manuel Velasco Coelho e é mãe de 2 nenéns, que não é nem neném, né? Já são grandes já as crianças. A Anaí se afastou um pouco dos holofotes e investiu em causas sociais, principalmente aquelas relacionadas aos distúrbios alimentares. Quando ela ainda era adolescente, por volta dos 13, 14 anos, a Anaí já fazia testes para novelas, até que ela ouviu de um filho da p...
de um produtor que ela tava muito gordinha pra fazer a personagem principal ali daquela novela. Em resposta a toda essa pressão estética, ela enfrentou anos de anorexia nervosa e bulimia. Até já fica aqui o alerta para um tópico sensível, um assunto sensível aqui agora. Y en todas las entrevistas lo único que les importaba era, pues, la anorexia, la bulimia, si comes, no comes, pero tú qué, no comes o si comes, ¿vomitas? Las preguntas eran así. Em 2001, o corpo da atriz chegou a falhar. Ela desmaiou, foi hospitalizada e o coração da Anaí chegou a parar por 8 segundos. Depois de se recuperar, a atriz transformou toda essa violência em luta e solidariedade. Com o apoio da Televisa, em 2008, ela lançou a campanha Si Yo Puedo, Tú También, voltada a adolescentes com distúrbios alimentares. Inclusive, na época de Rebelde, ali em 2004, a Dulce Maria acompanhava a Anaí nos tratamentos. E em 2011, ela se tornou embaixadora global da paz, fortalecendo a sua imagem como defensora das causas humanitárias. Já que falamos nela, a Dulce Maria também teve uma carreira muito sólida na música, além de voltar a protagonizar novelas. Ela começou a carreira ainda muito pequena e participou da versão mexicana do programa Vila Sésamo. Antes do RBD, a Dulce já tinha sido um nome da música teen com o grupo Kids aos 11 anos e no quarteto Gems já na adolescência. Agora, uma puta curiosidade que talvez vocês nem imaginem é que a Dulce Maria é parente de nada mais, nada menos do que a pintora mexicana Frida Kahlo. Meus amigos, o mundo, ele é um ovo. Em 2019, a Dulce revelou durante a entrevista a Mary Claire: minha avó materna era prima irmã da Frida, e saber que eu trago em meu sangue um pouco dela, pra mim, é uma grande honra. Chique, achei chique. Dulce Maria, achei chique. Um dos crushes de uma geração. Alfonso Herrera focou na sua carreira como ator e participou de séries de destaque como Sense8 e Ozark. Circula aí uma história de que o Afonso foi responsável pelo fim do RBD, mas não é bem assim, tá? Aqui a gente trabalha com informação, aqui a gente trabalha com verdade. O ator sempre deixou muito claro que a sua paixão era a atuação e não tanto a música. Em entrevistas, ele afirmou que aceitou participar do grupo RBD por gratidão à novela e pela oportunidade, mas que ele não via a música como um projeto de vida. Quando a banda entrou ali nos seus últimos anos, por 2007, 2008, o Poncho já demonstrava estar aí bem cansado dessa rotina de shows e de superexposição e fãs e... Herrera declarou em algumas entrevistas sobre os abusos contratuais que ele sofreu ao lado dos colegas de elenco. Ele contou que a Televisa tinha os direitos dos personagens da novela, da imagem deles e de tudo que foi explorado em merchandising. Ou seja, eles não viram o único centavo de nada que fizeram, de nada que foi feito. Ele decidiu não renovar contrato para futuras turnês ou projetos musicais, até mesmo a turnê Soy Rebelde Tour de 2023, que trouxe aí o RBD de volta aos palcos depois de 15 anos. O gatito, ó, ficou de fora, só mandou uma mensagem, um beijo, um abraço, uma boa sorte, mas não participou. Christopher von Uckermann, o Diego, continuou nas artes lançando álbuns e EPs, além de atuar em várias séries como Cadabra e Diablero, além de se envolver aí em polêmicas. Em 2020, durante a pandemia, houve uma onda de desinformação e teorias da conspiração, especialmente em torno da obrigatoriedade da vacinação. O Christopher, ele não chegou a declarar que ele era diretamente anti-vacina, mas ele fez postagens com um tom mais crítico em relação à obrigatoriedade e às políticas de vacinação. Mas isso foi suficiente para que parte da imprensa e do público interpretasse as suas falas como anti-vacina. Maite Perrone, que na época conquistou os fãs, se consolidou como atriz ao longo dos anos, protagonizando novelas, séries da Netflix e atuando em produções internacionais. Destaque aqui para novelas como Cuidado com o Anjo, Meu Pecado e A Gata, todas elas também exibidas pelo SBT e que foram um sucesso de audiência. Christian Chaves foi o RBD que teve o pós mais conturbado por conta da exposição. Em 2007, o Christian teve as fotos do casamento com seu esposo vazadas e ele precisou enviar um comunicado aos seus fãs expondo publicamente que é gay. Na época, ele disse que tinha bastante receio do que o público iria falar, mas que confiava no carinho dos fãs e no apoio de todos eles. Alguns anos depois, infelizmente, os dois se divorciaram, mas as polêmicas continuaram. Em 2013, o Chris foi preso, acusado de violência doméstica contra o ex-namorado da época. O Christian passou por vários momentos delicados em relação à sua saúde mental, mas, felizmente, a Anaí foi uma amiga que esteve junto com ele nesse momento e ajudou a passar por essa fase. O Christian
chegou a ser internado numa clínica, mas já contou que a prática da cabala, que é uma tradição do judaísmo, mudou a sua vida por completo. Inclusive tem uma história de que foi o Alfonso que deu um conselho pra ele: vai lá na cabala, vai conhecer a cabala. Ele foi na cabala e tá até hoje na cabala. Eu falei que o RBD tinha um carinho muito grande pelo nosso país, mas o Christian diz que tem certeza absoluta de que ele foi brasileiro em outra vida. Aliás, ele já morou por um tempo aqui no Brasil, inclusive, já participou de programas do SBT, da Globo, e já manifestou seu desejo de dividir a sua vida entre o México e o Brasil. Agora vamos falar de fofoca? Porque é disso que a gente gosta, é disso que a gente ama. Afinal, os bastidores aí de Rebelde teve muito amor, a galera se amou bastante. A Dulce Maria e o Alfonso Herrera tiveram um relacionamento bem discreto durante as gravações da novela, tanto que os dois nunca falaram muito sobre isso, mas já confirmaram que ficaram um tempo mais juntinho, mais together, mais charoleuses. Já a Anaí e o Christopher têm um rumor antigo de que eles tiveram um romance curto ali durante a novela, mas nada que foi confirmado oficialmente. E a Maite Perrone namorou por um tempo o Guido Larries, que era o diretor musical do RBD e que fazia parte da banda também. Podemos ver que o amor tava bem soltinho nos bastidores da novela, né? Tá sentindo esse climinha de amor? Coisa boa. Depois de 15 anos, o RBD iniciou uma turnê de reencontro, a Soy Rebelde Tour. E Soy Rebelde. Foram 26 cidades entre os Estados Unidos, México e, claro, o Brasil do... Brasil danado! Como eu falei antes, todos os membros originais do RBD voltaram, menos o Alfonso Herrera, que escolheu não participar da turnê. Aqui no Brasil foram 8 shows entre São Paulo e o Rio de Janeiro em novembro de 2023. Todas as datas de São Paulo se esgotaram, incluindo shows no Allianz X-Park. Allianz Park. Todas as datas de São Paulo se esgotaram, incluindo os shows no Allianz X-Park. No Rio, o primeiro show da turnê no Brasil reuniu mais de 73 mil pessoas. Tem noção do que é isso? Não tem, né? Nem eu. Agora vamos falar de um grande surto que aconteceu aqui no Brasil e que é mais um reflexo desse sucesso que foi Rebelde. Sim, tivemos a versão brasileira de Rebelde. Produzida pela Record, a novela estreou em março de 2011 e tinha a mesma premissa: jovens, estudantes de uma escola e que sonhavam em montar uma banda. O enredo deu certo e conquistou muitos jovens e adolescentes pelo país. E o grupo, formado pela novela, atingiu sucesso de público em shows por todo o Brasil. Além de, é claro, alavancar muitas carreiras, né? Sofia Abrão, Chay Suede... Palmas para Chay Suede. Rebelde para sempre. E também o Arthur Aguiar, né? São nomes que seguiram trabalhando bastante depois do hype de Rebelde Brasil. Alguns até a gente não queria que tivesse existido depois, né? Podia ter seguido mais... Não trabalhando. Se tu chegou até o final desse vídeo, certamente Rebelde fez parte, seja o Rebelde mexicano ou o Rebelde brasileiro, essa galera marcou a tua história, marcou uma geração. Então aqui a gente trouxe um pouquinho dos bastidores e das curiosidades desse sucesso. Se tem algum que a gente não sabe e que tu quer contar pra gente, já conta aqui nos comentários e diz quem é o teu personagem favorito de RBD, conta qual memória tu tem com RBD. A gente quer saber tudo, manda tua cartinha pra gente, pode mandar, manda. E enquanto isso, te inscreve aqui na TLTV, curte, comenta, compartilha. Lembrando aqui que se tu é fã de Rebelde, sobre esse universo da cultura pop, lá em atlântida.com.br, o site oficial da Atlântida, tem muitas matérias incrivelmente boas e completinhas pra te ler e curtir tudinho, tá? E não te esquece que daqui a 15 dias a gente tá de volta com mais episódios do Por Trás do Hype, tá bom? Beijo e até... Isso é verdade quando não sigo os demais.